Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Market Lab, um dos podcasts da família de comunicação BRM Podcasts, uma realização Mendonça e Machado com a parceria da Apex Partners e patrocínio dos nossos queridos Friends, que foi responsável aqui pela decoração do estúdio, e também da Tomás, um dos 10 maiores parques laboratoriais do Brasil. Hoje aqui recebendo o João Braga, sócio fundador da Anchor Asset, para falar sobre mercado de equities especificamente, que renovou ontem, né? Máxima histórica e nominal, mas apesar de renovar a máxima histórica, a gente ainda tem uma perspectiva muito boa, como a gente vai conversar hoje aqui com o João. João, para começar brevemente, assim, só contar que se a gente for se delongar aqui, vai ser muito extenso a sua história, né? Então, só se apresenta rapidamente para a gente contextualizar o nosso ouvinte que ainda não te conhece. Depois a gente vai falar aqui das teses da Anchor especificamente. Honra, vamos lá. Obrigado pelo convite, um prazer participar. Eu sou fã de vocês desde o começo. O Rodrigão sabe, a propósito da Apex desde o começo apoiaram a gente, todo mundo que apoiou a gente desde o começo, eu sou eternamente grato. Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar. Cara, eu sou goiano, eu vim para São Paulo estudar engenharia com 17 anos e nunca mais saí daqui. Tenho 3 filhos, e apesar de ter feito engenharia, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, então eu estou no mercado desde o começo do século, aí, uns 25 anos. E fazendo bolsa desde 2004, quando eu fui trabalhar com o Stuberger, lá na época, Red Grifo, Fundo Verde. Então eu já faço bolsa há um tempão. Eu peguei um períodos muito bons, acabei apaixonando por esse negócio, né? Então é isso. Aí eu passei antes disso eu trabalhei com o Jorge Paulo na GP, Jorge Paulo Lema, né? Depois disso eu trabalhei com o Stuberger, tive muita sorte com as pessoas que eu trabalhei na vida. Depois eu fiquei 10 anos com o Stuberger na Verde. Depois eu fui para XP, quando a XP era bem pequenininha, tocar asset lá, foi muito legal, em 2014 para frente. E em 2020, para perpetuar fazer o que eu amo fazer, que é gestão de bolsa, a gente montou a Encore, eu e os sócios maravilhosos aqui. E agora não tem mais muito tempo, não tem outro emprego não, tá? É Encore pro resto da vida. Inclusive o nome Encore é por causa disso, que é o Encore na música, é o bis do show, né? É a última parte do show. Então, e é a melhor parte, né? Então, do show. Então, essa é um pouco da minha história. Para começar, a gente gostaria para entender assim, o momento de fundação da Anchor, porque antes, pô, você sempre trabalhou em mercado, mas sempre foi como um executivo, eventualmente até como sócio dessas figuras, né? Mas nunca como um empreendedor de fato, né? É uma mudança considerável. Quando você sai de uma estrutura já grande, você tem uma rede de apoio grande, é um business que já está estruturado, e quando você vai para uma área aqui que você vai se aventurar e você vai ser empreendedor, além de gestor, né? E é um desafio isso, Uhum. né? A gente queria entender como é que foi essa transição e também você fez isso num momento peculiar, né? Porque foi logo no estouro da pandemia, né? Que deu seus Foi. desafios adicionais, né? Teve. Essa pergunta é ótima. Aliás, pouca gente me faz essa pergunta, então essa pergunta é boa. Vou contar essa história. Então, vou abrir o kimono aqui, vou ser bem honesto. Ah, eu sou um cara muito inseguro, tá? Eu sei que eu sou. E que eu nem acho que é uma característica ruim para gestão de recursos. Para gestão de recursos eu acho até bom ser inseguro, porque você vai estudar mais, né? Não vai tomar nenhuma decisão com overconfidence, né? Como dizem. Mas para empreender é péssimo, né? Porque você fica pensando, pô, será que eu vou conseguir contratar gente? Será que eu vou conseguir captar? Será como é que vai ser minha vida? E tal. Então eu sempre tive vontade de empreender, sempre tive vontade de montar. E a história da ida para XP foi meio que isso. Quando eu estava lá na Red Grifo, lá com o Stuberger, lá em 2006, ele me chamou para virar sócio. Em 2007, a gente vendeu a empresa para o Credit Suisse. E quando a gente vendeu, eu tinha 8 anos de não compete. A gente tinha eu e todos os sócios, eu, Stuberger, todo mundo. A gente tinha que trabalhar lá. A gente podia ir para casa, mas não podia trabalhar em outro lugar. Eu achei, pô, tinha 26 anos de idade, tá amarradão, pô, legal, vou ficar aqui os 8 anos com o Stuberger, tá maravilhoso. E fiquei. Esse contrato terminava no final de 2014. Em janeiro de 2014, estava todo mundo já pensando a vida, né? O que ia fazer e tal. E eu pensando, cara, eu acho que eu vou montar minha asset. Eu tinha 34 na época, já tinha alguma experiência e tal. Quando me liga um cara, isso era janeiro, faltava um ano ainda para acabar o contrato. Me liga um cara que eu até olhei assim, tipo, sabe, o que esse cara quer comigo? Chamado Guilherme Benchimol. E o cara me liga e fala, João, vamos jantar. E eu fui jantar com ele. E foi muito legal, tal. E ele falou, pô, Braga, eu sei que seu contrato termina no final desse ano aí. Até aí, beleza, era público.
Aí ele virou pra mim assim, e eu sei que você tá querendo montar sua asset. Assim, e era verdade. Agora, como é que ele sabia? Até hoje eu não sei, tá? Eu acho que ele jogou verde, não sei, mas assim. E ele falou que, João, em vez de empreender, vem trabalhar com a gente na XP. Ah, porque é empreender igual, porque é uma empresa super nova, super pequena e tal, mas você já tem algum suporte, tem um jurídico, já tem um, sei lá, né, alguma coisa lá, e você toca asset lá junto com as pessoas que estão lá, toca os fundos de bolsa, tudo seu, faz do jeito que você quiser. Então foi uma. E aí eu tinha tempo para estudar essa hipótese, né? Porque eu ainda estava trabalhando na Grifo, eu tinha um contrato de um ano, tá? E eu estudei tudo, toda a história do financial deepening, toda a história de produtos mais elaborados chegando para o cliente, não só o produto do bancão, tudo aquilo. Eu falei, cara, pô, essa história de virar sócio da XP parece ser uma boa. E por isso que eu fui lá e não empreendi na época. E de fato foi um ex-post, olhando, foi um grande acerto, não só no sentido do que virou XP, que foi muito legal viver toda aquela história, mas também no sentido de aprendizado, tá? Ali para mim foi muito bom, porque eu tinha tido a grande escola do Stuberger, que é maravilhosa, foi ótima para mim. E lá eu tive uma outra escola junto com o Peixoto, que é o gestor lá até hoje, meu amigo, que o Peixoto ele veio da escola do pessoal da turma da SPX, da turma do BBM antigo, que é o Léo Linhares, o Jorge Xavier, aquela turma toda. E eu tive esse acesso a essa escola pelo Peixoto, foi muito bom para mim. Eu acho que ainda bem que eu fiquei 5, 6 anos lá, até para o aprendizado, até para eu me tornar um analista melhor. Mas essa vontade de empreender nunca morreu. E na verdade, empreender era só por um motivo, né? Eu tava bem, eu tava feliz lá, tava tudo ótimo, tinha 7 bi no fundo, eu era um sócio relevante da XP, tava tudo legal. O único motivo de montar a Encore foi que a XP tinha ficado muito grande, né? E aí, obviamente, ficando muito grande, as coisas, a empresa muda, não tem como não mudar. Ah, e eu queria perpetuar fazer o jeito que eu fazia lá, e que eu fazia na Grifo antes. E às vezes, por exemplo, envolve brigar com uma empresa que faz besteira. Assim, o importante é precisa de muita independência. Que era o que eu tinha lá. Mas eu não sei se eu ia ter lá daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, com uma empresa listada gigantesca, né? Então isso foi o que acendeu o alerta da hora. E aí eu não escolho a hora, né? Infelizmente foi no momento, no momento do Covid ali. E eu até achava, naquela época, foi um grande erro, né? Mas assim, na época eu achava, pô, é bom fazer agora, porque eu vou pegar essa bolsa super barata, eu acho que isso aqui é super passageiro, então talvez seja bom, né? Mal imaginava eu que ia durar 3 anos, que ia ter todo o problema de inflação no mundo inteiro, que o juro ia ter que subir pra caramba no mundo inteiro, que bolsa ia cair num ciclo péssimo de 5 anos aqui no Brasil, como caiu. Enfim, foi uma escolha bem, tipo, acabou sendo uma escolha de timing horrível, né? Pra montar minha própria asset, e por um milagre, a gente deu certo, a gente cresceu, a gente conseguiu captar e a gente está com o tamanho relevante agora. Ah, Aí, beleza, tem todos os desafios para terminar a resposta, assim, tem todos os desafios de empreender. É engraçado, muita gente, muito alocador, me pergunta, João, você gasta mais tempo hoje com coisas, né? Porque hoje em dia, se a pia do banheiro aqui quebrar, é problema seu, né? Eu vou dizer que não, eu gasto até menos tempo hoje. Ah, Primeiro porque eu delego bastante. Eu tenho um CEO aqui que eu acho ótimo, maravilhoso, cara. Todo lado operacional ele toca super bem, então não preciso preocupar com isso. E eu não tenho mais as burocracias de uma empresa grande, né? De comitê de partnership de 2 dias num hotel, de, sei lá, coisas que uma empresa grande tem que ter, né? Falcone, metas, aquela coisa. Aqui é mais direto ao ponto. Então, eu vou dizer que em relação a tempo gasto com gestão da empresa, eu tenho menos hoje do que eu tinha. Então, dá mais tempo para eu importar com as coisas que eu realmente importo, que é análise, gestão, essas coisas, e dois, que é o que eu acho que é o mais importante do meu trabalho, tá? Que a galera surpreende quando eu falo isso, mas eu realmente acho, que é RH. Ah, tocar meu time, é conversar com o time, é ficar próximo do time, é motivar e tal. Porque assim, eu posso ser um cara. Não importa quão bom eu seja, mas meu dia é limitado e eu nunca vou entender mais de Mercado Livre que o Alexandre Bagnoli, que é meu analista de varejo aqui, que passa o dia inteiro olhando só para isso. Eu nunca vou entender mais de Eletrobras que a Adélia, que é meu analista de setor elétrico, e por aí vai. Então, se eu conseguir extrair o melhor deles, vai ser o melhor para o fundo, né? Então eu gasto um tempo com isso, com RH, com motivação, com feedback. A gente faz feedback trimestral 360, esse tipo de coisa que eu acho também é super importante. Então, essa parte do empreendedorismo está sendo um prazer. Os desafios foram basicamente. Não foi performar. Performar é um desafio inerente ao business. O desafio foi motivar o time, foi
deixar convencer todo mundo que a gente está no barco certo e que tá legal e que se a gente fizer isso aqui desse jeitinho, vai dar certo. E agora tá mais fácil porque a gente captou. E mostrar para o pessoal que a gente veio com uma proposta diferente. A gente inovou em alguns aspectos, que a gente vai bater um papo aqui, e que isso seria meio que uma coisa que ia trazer um diferencial. Uhum. E agora, depois de 5 anos, acho que tá um pouco mais fácil. É um ponto importante, só fazer um adendo que é um ponto importante que você mencionou, no final das contas é um business intensivo em capital humano, né? É, Exato. agora você vai fazer o papel que o Stuberger uma hora fez com você, né? Para criar o próximo Braga. Isso é muito Exato. legal de fazer, né? Desculpa, Rodrigo. Não, e aproveitar que tu tocou no ponto, Braga, e seguir nessa direção. Tu comentou sobre o fato de que antes tu não saberia se haveria independência para o futuro ali, mas além da independência que obviamente existe agora dentro da Asset, o que são os principais processos que vocês já implementaram logo no início e que sem dúvida foi muito mais rápido de implementar no day one versus começar a mudar uma asset enorme como era a asset da XP. Queria, já que tu deixou o gancho no final, quais são os principais processos e principais inovações que tu implementaste e já engata dizendo como tem impactado na gestão na tua visão. Ótimo. Rodrigo, esse é o ponto-chave, porque até eu fiquei surpreso com o que deu para fazer, né? Quando eu falo da Encore, eu falo que a Encore é a soma de todos os nossos erros aqui, né? Todos os nossos passados, todas as nossas experiências, tudo isso aí. E aí, tem várias coisas que eu já tinha percebido, já queria fazer, já queria implementar antes na XP ou na Grifo, mas eu descobri que trocar o pneu com o carro andando é mais difícil, né? Quando você para o carro, fica mais fácil. E essa foi uma grande surpresa do empreendedorismo, porque quando a gente chegou aqui, o primeiro que entrou foi o Ale Bagnoli, que veio da Constellation. A gente já chegou e falou, Ale, cara, vamos ter processo para tudo e tal. Aí ele, mas qual? Eu falei, sei lá, vamos estudar, vamos desenhar. E nascer do zero, já com tudo isso pronto, fez muita diferença. Isso foi uma grande surpresa positiva do processo. E tem aquela etapa burocrática, eu saí no dia 21 de maio de 2020 da XP. O fundo, aí todo o processo de Ambima, CVM, para montar a empresa, o fundo começou só no final de janeiro do outro ano. Então a gente teve bastante tempo com o carro parado, para estudar melhores práticas, para desenhar um modelo bacaninha, para olhar, liguei para um monte de gente, não só no Brasil como lá fora, para tentar ver melhores práticas, testar e implementar, né, e botar para rodar. E foi um processo que foi até tenho bastante saudosismo dessa época, foi uma época super legal. O que são essas coisas, né? Primeiro, essa história de ligar para o praça de estar de fora tem uma importância brutal, porque tem uma frase que é do Martin Escobar da DA, mas eu roubei, eu falo que é minha, mas na verdade não é minha, que é o seguinte, que no Brasil a gente consegue ler o jornal de amanhã. É, como assim, né? Basta você ver o que aconteceu nos Estados Unidos, vai acontecer aqui depois. Né? Então, quando a gente estava lá montando e desenhando esses processos, a gente ligou para um monte de gente, liguei para brokers, amigos meus lá de fora, falei, cara, me bota em contato, vamos estudar, tal. Li livros, um monte de coisa. E a gente foi implementando essas coisas. Então, basicamente, em grandes áreas, eu diria que são três. Uma é uma coisa que eu sempre tive, mas aí aqui nasceu com todo mundo alinhado com isso, que é um foco gigantesco em finanças comportamentais, né? Eu sou engenheiro elétrico e quanto mais velho eu fico, mais eu tenho certeza que o que a gente faz tem muito mais a ver com psicologia do que com a parte técnica, tá? A parte técnica é super fácil. Difícil é comprar quando ninguém quer, vender quando tá todo mundo, quando a manada toda que tá comprando. Isso que é difícil. Então a gente tem uma frase aqui que é o seguinte, né? Isso aqui é um business de pessoas. As pessoas reagem aos vieses. Né? Se a gente só conseguir evitar isso aí, a gente já está melhor que a média. Então esse é um ponto grande. Já teve clube do livro, todo mundo teve que ler. Tem um monte de processos relacionados a finanças comportamentais que eu posso contar vários para vocês e por aí vai. Então essa é a primeira coisa. O segundo ponto é a história de processo para tudo. Porque eu vou contar para vocês, cara, assim, as assets brasileiras, a indústria de asset brasileira é brilhante, não é boa não, é brilhante, é um dos melhores do mundo disparado, assim, é realmente algo, você sabe, né, 80% do dinheiro do passivo dos clientes da Encore são estrangeiros, né? Quando eu falo com os estrangeiros, eles falam, cara, pô, o nível é muito alto. Ah, mas aí analisando a indústria, quando você olha para a parte do value investing, a parte criativa do negócio, de você olhar, falar, pô, acho que vai subir, acho que vai cair, o debate é realmente melhor do mundo. Agora, a parte de processos é
terrível. As assets brasileiras são ruins nisso. Elas fazem da mesma forma tem 20 anos, 30 anos. Que é a reunião de gestão, é o PowerPoint para apresentar, é esse tipo de coisa. A gente aqui, então, o segundo grande grupo foi, vamos mudar isso, vamos ter processo para tudo. E aí, encore em francês é de novo, né? Aí você tem processo, por isso que é o bis, né? Então, se a gente tiver processo para tudo, a gente vai e faz, e daí você faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e aí você tem a geração de alfa, né? E esses processos são bem amplos. Por exemplo, teve coisa que eu não consegui fazer. Eu estudei muitos processos de tomada de decisão lá fora. Eu não consegui implementar nenhum. Por exemplo, score por analista. Putz, não mudou muito do que eu faço há 20 anos, que é muita discussão, horizontal pra caramba, senta junto, itera o processo, e aí define tamanhos e tal no debate. Né? Isso eu não consegui mudar. Mas o processo para chegada na tomada de decisão, que é o processo de análise, esse mudou completamente. Por exemplo, né? Eu era analista do Stuberger e eu apresentava minhas teses para ele através de um PowerPoint, né? Eu fazia uma apresentação para ele. E aí é óbvio que a minha apresentação era uma historinha, era um storytelling, né? Que é de uma historinha que eu queria contar para ele para convencer ele a fazer o que eu queria que ele fizesse. Né? Eu queria literalmente viesar ele. Né? A diferença é que o Stuberger é um gênio, eu não sou. Se a galera me viesar aqui, eu tô ferrado, entendeu? Então eu tive que quebrar essa história. Então a primeira coisa que a gente fez é, não existe PowerPoint da porta para dentro. Não existe, assim. Na verdade, um dia, se Deus quiser, eu vou matar o pacote Office inteiro, mas eu ainda não consegui. O Excel a gente usa bastante. Agora, PowerPoint, o tal do PPT, é uma perda de tempo. Assim, tipo, eu quero evitar falar o primeiro P, mas enfim. Porque é uma forma do analista deixar os gráficos bonitões para convencer e tal, aquela coisa, igual eu fazia, cara. Então, eu conheço bem, já fui analista há muitos anos. Então, como é que é uma apresentação de caso aqui? A gente tem um framework de análise, o Rodrigão já viu. São mais de 150 perguntas que todo analista tem que responder para todas as empresas. Não precisa deixar bonitinho, então é um documento. Que eu sei que esse analista demora mais de mês para responder isso aí, tá? Então, eu sei que esse analista fez isso tudo. No mínimo, ele já fez uma análise boa, com um roteiro, com um monte de perguntas, inclusive do primeiro grande grupo que eu falei, que é sobre a minimização de viés cognitivos, a apresentação da tese é pega aquilo, bota num PDF, manda para a empresa inteira, marca uma hora, ó, sexta-feira, não sei lá, quinta-feira, 6 da tarde, vamos discutir Marco Polo. Aí todo mundo lê aquilo ali, chega e debate. Assim, é muito melhor do que o processo antigo de uma apresentação. Fora que a gente tem tudo isso guardado desde sempre, por aí vai. Então, esse é um exemplo de processo. Mas, para mim, outro processo é o que eu acabei de falar sobre RH. É feedback trimestral 360 anônimo. Todo mundo se avalia, inclusive me avalia. Inclusive eu apanho pra caramba, tá? Eu tomo bastante porrada. Né? E eu sento com todo mundo. Eu tô falando isso porque essa semana é o feedback do terceiro tri, tô sentando com um por um. Isso é ótimo, porque a gente tem a empresa na mão, todo mundo é muito unido, muito próximo, que é um processo de RH. Pô, cara, tem um milhão de processos que eu adoraria ficar aqui contando todos. E aí tem o terceiro grande grupo. E, de novo, eu tô contando só as coisas que a gente tá fazendo de diferente, né? Porque tem as coisas que é igual, né? Tipo, muita análise, muita proximidade, modelagem, uma análise, um monte de gente fazendo análise bem profunda, tudo aquilo ali. Mas o terceiro grande grupo é o seguinte, era de 2020 lá agora, mas eu vou falar como se fosse agora. Estamos em 2025. Não é possível que não dá para usar tecnologia para ajudar seres humanos a tomarem melhores decisões. Né? Esse é o princípio. Né? E o que é isso, né? Isso vai desde. A gente tem 4 pessoas aqui ficam focadas, que são analistas, tá? Estão tirando o CFA, sabe modelar, participa das reuniões, dos debates sobre a empresa, tudo isso, mas eles são focados em tecnologia, em dados, em modelagem quant, esse tipo de coisa. E eu não sou um fundo quant. Eu só escolhi não ignorar esse tipo de coisa, porque eu acho que é um futuro, eu acho que é uma coisa que traz insights bons. Mas a parte que eu sou muito entusiasta é a parte de dados. A gente coleta desde o começo da Encore, mais de 5 anos, mais ou menos uns 500 gigas de dados por dia. Assim, é um volume gigantesco de dados. Tudo isso para tentar criar um insight ou outro, um edge ou outro, sabe? Tipo, com muita união entre os analistas. Se você me perguntar quanto que dados influenciou ou gerou de alfa para o fundo, eu não faço a menor ideia. Porque já é inerente à análise, né? Então, nasceu junto. E aí tem uma coisa curiosa, né? Quando a gente começou a fazer isso 5, 6 anos atrás, que é basicamente, por exemplo,
tudo, absolutamente tudo que é discutido, tudo que é conversado, todas as reuniões estão documentadas no nosso Evernote. Tem, tipo, sei lá, mais de 12 mil notas. Todos os frameworks de análise, todas as reuniões, tudo tá lá. Quando a gente começou a fazer isso, não existia a tal do AI, né? Engraçado, né? E hoje tem. Então, aí vem mais um dos pontos de tecnologia. A gente tem feito bastante coisa aqui, não no sentido de tomada de decisão, mas no sentido de ajudar a análise com AI, porque tá tudo lá, tá tudo pronto. A gente tá fazendo um agente interno que a gente ensinou isso aqui tudo, tá ensinando mais coisa. É bem difícil, porque a gente descobriu que a maior dificuldade dessa história do agente é o input de dados, né? Porque o nosso é 100% interno, não vem nada de fora nesse agente nosso, né? E isso vai ser tão bom quanto o dado que a gente coloca, né? Então, é um processo mais demora mais tempo que a gente imaginava, assim, mas a gente tem feito e é super divertido. Tem trazido várias ajudas que eu não imaginava 2, 3 anos atrás, né? Então é isso, é a mesma coisa antiga, a análise fundamentalista, olhando muito para a empresa, olhando muito para o longo prazo, tal, mas tentando minimizar viés cognitivos, processo para tudo e usando tecnologia. O... Você falou muito de olhar a empresa, a gente vai falar daqui a pouquinho do momento micro, mas assim, no seu processo de investimento, é top-down, é bottom-up? Conta um pouquinho pra gente como é que você acaba montando a carteira, né? Obviamente, você tem as considerações macro, você veio na escola, inclusive, o Stuberg é a grande referência, né? Eu queria entender como é que vocês fazem aí dentro. Sabe que é curioso, porque a escola, o Stuberger é macro, obviamente, né? Mas lá foi a minha aula de escola micro, né? Porque Uhum, o Luiz, naquela época, eu tô falando de 2004, né? Ele era o único gestor brasileiro que gostava de verdade de bolsa, de equities. Os gestores brasileiros na época eram renda fixa, era dólar, DI, bonde lá fora, é isso. O Stuberger não gostava. Ele fala, naquela época, isso mudou, tá? Mas naquela época, ele falava que a posição neutra do verde, neutra, assim, tipo, não tô nem comprado nem vendido, uhum, em equities, era um terço do fundo. O que gestor de multimercado pensa assim? Cara, tem uma carta que eu até tinha um super orgulho dessa carta, até que, de novo, também mudou, já não é mais assim, mas é uma carta do Verde em 2008 para 2009, no auge da crise. Ele escreveu uma carta chamando o Verde de um fundo long bias, cara. Tipo, então ele tinha muita cabeça de equities, assim. Ele participava de reunião de gestão vendo modelo, assim. Era uma grande escola. E nosso timinho de bolsa, que na época era liderado lá no começo, era liderado pelo Marcelo Cavalheiro, tinha uma pegada muito micro, muito micro. Então eu aprendi um pouquinho da história de saber a importância do macro, mas foi lá que eu desenvolvi o olho para o longo prazo, a importância da proximidade do cálculo do estudo e tudo aquilo ali. Aí eu diria que o aspecto mais do trading, mais de olhar para o mercado, aquela coisa, eu aprendi mais com o Peixoto na XP. E, então, como é que a gente é aqui? Eu diria que a gente é 100% bottom-up, a gente é muito micro, a gente tenta olhar para um prazo maior, e aqui a gente tem 13 analistas, né? Desses 13 são 13,5, porque tem um cara que foi meio análise, meio back-office. São esses 3,5 que tem um viés mais quantitativo, mais de dados, mais de tecnologia. Ah, 8 de mais especialistas, né, por empresa, tudo por aí vai, e 2 mais generalistas, que sou eu e o Zé, que está aqui do meu lado. Os especialistas, esses são 100% bottom-up. Assim, eles vão estar sempre olhando para a empresa, ficando muito próximo, falando com competidor, com fornecedor, com cliente, com concorrente, com todo mundo que dá para falar, aquela coisa. E eu eu diria que eu gasto uns 15 a 25% do meu tempo olhando para macro, olhando para o cenário. Mas nunca sob a ótica de tentar fazer grandes previsões, e sim sob a ótica de entender o que está acontecendo. Assim, eu acho que o nosso edge como é que a gente faz para ganhar dinheiro? Né? Onde está o valor? O valor está quando você discorda do mercado. Né? Quando você concorda muito com ele, não tem muito valor para tirar. E eu acho mais fácil discordar do mercado em quantas lojas a Vivara vai abrir no ano que vem, do que para onde vai o juro americano. Entendeu meu ponto? sim. Então é por isso que a gente é muito bottom-up. Mas, pô, querendo ou não, ciclos têm importância, né? Então eu tenho que entender o que está acontecendo. Então eu gasto um pouco do meu tempo. Mas a empresa é majoritariamente bottom-up. Aham. Posso puxar aqui? Claro, é.
aproveitando então, já que a gente está falando da importância, depois a gente vai chegar no mais relevante no teu processo, que é o micro. Aproveitando aqui, a gente viveu um macro bem desafiador nos últimos anos, incerteza, como tu acabou de comentar, sobre o juro americano, e todo esse macro sugou capital global para os Estados Unidos. E a gente vive hoje, novamente, uma mudança, talvez, de cenário macro global e aqui no Brasil também. Então, eu queria, como o processo que tu comentou não é a peça mais importante, mas tem aqui algo a ser discordado ou ter uma posição no momento, se tu puder falar um pouquinho na tua visão, como que tanto João Braga quanto o Incor Asset estão observando o cenário macro, pode ser global e Brasil também. Pô, Fala um pouquinho disso para tem. depois a gente destrinchar mais pro micro. Eu tenho um opinião bem forte sobre isso, inclusive, que é um pouco fora de consenso. Eu não sei se é tão fora de consenso, mas pelo menos é fora do que está acontecendo. Porque muitas vezes, quando você olha para 3 anos, as pessoas até concordam com o cenário, assim. Só que ninguém faz essa aposta para 3 anos. O pessoal faz a aposta para semana que vem. E aí é onde nasce a oportunidade. Ah, quando você tem um passivo casado com a possibilidade de você fazer esse tipo de movimento, que graças a Deus a gente tem. Ah, mas o que que é essa grande discordância minha em relação ao mercado? É o seguinte, ah, são, tentando ser bem breve, porque é bem longo, mas são 7 pontos, né? Primeiro ponto, e envolve Brasil e lá fora. O primeiro ponto, alguns pontos mais relacionados com o Brasil. O primeiro é que, assim, eu nunca vi. É um conceito técnico chamado positioning, né? É o posicionamento de mercado. Eu nunca vi um mercado tão leve. Eu nunca vi um mercado que ninguém tem, assim, igual agora, assim, em relação ao tamanho do mercado, né? É impressionante. Ninguém tem bolsa. As pessoas físicas estão no menor nível, sei lá de quanto tempo. As fundações estão no menor nível desde sei lá quanto tempo. Os fundos estão no menor nível. Os gringos, tipo, todo mundo está muito leve. Mas fala, pô, Braga, como assim, né? Porque se alguém vende, alguém compra, né? Quem que foi o comprador marginal dos últimos 5 anos? Cara, foram as próprias empresas. Através de recompra ou estratégico comprando a outra empresa. Então, o primeiro ponto é position. Ninguém tem. Qualquer sustinho para cima, como está acontecendo agora, né? Tudo que eu tô falando não é uma história para o futuro, só que já está acontecendo, né? Sim. A gente tá subindo, sei lá, quase 40 no ano. Então, primeiro ponto é, ninguém tem. Então, quando começa a subir, dá o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. Segundo ponto, e ninguém aguenta mais ouvir eu falar isso, o Rodrigão ouviu falar isso há tão tempão, é que a bolsa está ridiculamente barata. Esse negócio de all-time high não faz sentido, não muda nada isso, né? O CDI está no all-time high todo dia, né? Então, quando você olha sobre qualquer métrica, né, sobre múltiplo, DCF e tal, a bolsa está num nível, agora um pouco menos, mas assim, há pouco tempo atrás, a bolsa estava tão barata quanto no pior momento do Covid, quanto no pior momento da maior crise da nossa vida, que foi na época da Dilma lá em 2015, quanto no pior momento de 2008, a pior crise do mundo. Entendeu? Você não precisava voltar no tempo naquela época para comprar a bolsa barata, você pode comprar hoje. Cara, é esse nível. Então, primeiro ponto, position, segundo ponto, bolsa extremamente barata. Que tem a ver com o ciclo, né? O terceiro ponto é que era muito difícil ser otimista em 2015, porque a gente estava numa recessão gigantesca, né? Eu brincava que a marca mais famosa quando você andava na rua era a marca Aluga, assim, né? Todo lado era Aluga, assim, por todo lado. E agora não é assim. Tipo, a gente está no meio de uma temporada de resultados, as empresas desse tri, que eu achei que eu via ruins, né? Por causa do juro alto, estão vindo bons. Do tri passado foi excelente. Do tri anterior foi bom também. Então, assim, nem está tão difícil ser otimista, porque isso vem de coisas que não são necessariamente boas, né? Que é um PIB mais forte que o esperado dos últimos 5 anos, que tem motivos bons, né? Tipo a força do nosso agro, reformas antigas feitas desde a época do Temer, que contribuem ao longo de um tempão, mas também motivos ruins, como por exemplo o excesso de incentivos, né? Dado pelo governo. Mas o fato é que as empresas também. Então, não é que você está comprando barato em empresas ruins, não, você está comprando barato em empresas boas. Aí o ponto 4. Quando você tem esse fenômeno de dar muito incentivo, tudo aquilo ali, né? Você tem que subir juro, né? E o juro, hoje, é o mais alto dos últimos 19 anos. 19 anos. Assim, é esse nível, tá? E, e aí tem um call que o mundo inteiro olha, né? Sob a ótica do gringo. Imagina o gringo, que pode investir em qualquer lugar do mundo, ele fica olhando, né, nas planilhas dele aqui e tal. Tem um call que chama Peak Rates. O que que é isso? Ele fica olhando o mundo inteiro aonde
tá subindo o juro, né? E quando esse movimento de alta de juro termina, ou seja, o juro chega num pico, por isso que é peak rates. E o Brasil entrou no seu peak rate, agora a discussão é de cortar, né? Então, é muito engraçado, porque essa ficam os fundos aqui discutindo se vai cortar em janeiro, março ou abril, né? Eu não tô nem aí, eu tô olhando para daqui a 3 anos, então para mim a ótica é que vai cortar, é isso. E o maior, a gravidade dos preços é o juro, né? E, e, e até vou te dar uma estatística interessante. Em todos os ciclos de corte, desde o tripé econômico, quando você pega todos e pega o primeiro dia, primeiro corte, compara o que o mercado espera do tamanho do ciclo, que hoje é mais ou menos 200 e tantos bips, 200 e altos bips, ou seja, um pouco menos de 3%. A média de todos os ciclos, quando você pega o primeiro corte e vê quanto o mercado está pescando, é que o ciclo foi mais ou menos 3 pontos percentuais a mais do que estava esperando. Ou seja, aí é o juro ir para 9 hoje. Se o juro for para 9, a bolsa vai para algum lugar bem mais alto de onde ela está hoje. Então aliás, esse é um dos pontos mais relevantes. Aí, para terminar, o ponto mais relevante que eu deixei, tem mais dois que eu quero falar, mas assim, esse aqui é o mais relevante, não à toa eu deixei pro final, tem um pouco a ver com o que o Rodrigo estava falando, que é o seguinte: eu vivi um mercado de 2004 não, de 2002, meio de 2002 até 2008, que se você não tivesse no Brasil, você teria sido um gigantesco erro, né? Inclusive, muita gente na época falava: meu, Lula vai ganhar, eu tenho que sair daqui, aí tirou o dinheiro da Bolsa Brasileira e mandou para a S&P e tal. Isso foi um grande erro, tá? A Bolsa Brasileira em dólar, de meados de 2002 até meados de 2008, andou em dólar, tá? Estou comparando em mesma moeda. O que o S&P andou, mais 1000%. 1000%. Assim, foi uma performance. E desde então a gente está falando de 17 anos, que acontece exatamente o oposto, né? Lá a performance é muito melhor que aqui. Aliás, só para contar para vocês, o cara que tomou essa decisão no mês de 2002 de sair daqui e ir para os Estados Unidos só recuperou no relativo este ano. Tá? Então, assim, ele demorou 17 anos de coisas maravilhosas acontecendo nos Estados Unidos para ele recuperar o que ele perdeu do ciclo bom de Brasil de 2002 e 2008. Tá? Isso é importante dizer, porque mostra que as coisas são cíclicas, né? Essas verdades absolutas, a Bolsa do Brasil é horrível, dos Estados Unidos que é bom, isso é tudo uma grande besteira. A Bolsa brasileira sempre foi barata, isso é uma grande besteira. Essas verdades a gente ouve agora, porque agora tá assim e o pessoal acha que sempre foi assim. Então, que é isso, né? São 17 anos seguidos de narrativas, de fatos que ajudaram muito os Estados Unidos. Meu Deus do céu, assim, é realmente impressionante, tá? Por exemplo, você está bem rápido, né? Apple Store, cara, Apple Store, olha que coisa linda, fala 2009, né? O cara fez um negócio que o mundo inteiro trabalha e programa para ele e ele fica com 30% da receita. Olha que coisa brilhante, né? Foi quando o Warren Buffett começou a comprar a Apple lá atrás. Depois tiveram várias outras, tá? Teve o juro zero, o juro real zero lá de 2015, teve o Trump dando incentivos, né? No primeiro, cortando imposto, aí teve os cheques do Covid, aí teve o AI, né? O brilhante. Aí tem a última narrativa agora que eu não concordo muito, não, que é o tal do US Exceptionalism, né? Você tem que estar lá porque é excepcional. Isso me parece meio argumento para pagar caro. Mas enfim, foram 17 anos disso. E qual que é a consequência disso? São 17 anos que o mundo inteiro concentrou o dinheiro lá e ficou, então o mercado ficou extremamente overweight, né, sobrecomprado em Estados Unidos. Este ano especificamente, é quando a galera está começando a pensar, faz sentido a gente estar tão comprado nos Estados Unidos, né? Por vários motivos, né? Primeiro que eu cito vários exemplos, alguns, né? O DeepSeek é um exemplo, mostrou que talvez o US Exceptionalism não seja. Se o pessoal achava que os Estados Unidos estava 5 anos na frente em AI, talvez ele não está nem 5 semanas na frente. Outra coisa é o Trump, que não importa se você gosta ou não dele, o que importa é que o jeito que ele trabalha adiciona incerteza, né? Ele vai, bota tarifa, tira tarifa, é o jeito dele negociar, né? E o mercado não gosta tanto assim de incerteza. Então, o fato é o qual que chama de what else, né? O pessoal tava falando, cara, o que tem por aí no mundo? Aí o que tem por aí no mundo? Tem um país aqui que posiciona em low, ridículo de barato, que não tá indo mal, tá indo bem as empresas, e que o juro vai cair, tudo isso, né? Então, esse é um ponto muito relevante. E aí, um call que eu chamo que é o call da piscina olímpica, né? Você pega uma piscina olímpica, tá lá, a piscina olímpica. Aí você tira 5 baldes de água da piscina olímpica, né? Você olha pra piscina olímpica, não mudou nada, tá igualzinho. Mas você pega 5 baldes e joga numa banheirinha chamada Brasil, né?
Isso vai jogar água para todo lado. Então, qualquer pequena migração de dinheiro para cá, e que já está acontecendo, né? A gente captou de gringo meio que eu acho que por causa disso, vai fazer muita diferença. E esse é um começo de um ciclo, né? Porque tem muito dinheiro para sair dos Estados Unidos, se for verdade. E aí vem o último ponto, que é o ponto que eu perco vocês. Eu perco todo mundo quando eu começo a falar, que é a eleição, né? O- Porque, Você falou que desculpa, perco vocês, mas não necessariamente, tá? A gente, vocês sabem, a gente tem dentro do nosso grupo econômico aqui, a gente tem um Instituto de eu Pesquisa sei, Futura. eu fiquei, inclusive, estava pesquisando E ontem, se você maravilhosa. ouve a opinião dos analistas ali, claro que é muita incerteza, muita coisa pra acontecer até lá, mas talvez eles concordem com o que você vai falar. Nem sei o que você vai falar ainda não, mas eu acho que Mas tá na sua direção, já que como você eu começou a se também acho. posicionar. Eu também acho. Isso aí eu acompanho bastante, inclusive, parabéns. As pesquisas da Apex Futura são ótimas aí. E depois vocês me falam como é que estão indo os trackings diários, me ajuda aí. Mas o fato é que eu brinco que eu perco o cliente quando eu falo sobre isso, porque é o seguinte: o Kahneman, aí volta para a história de viés cognitivos, que é a área que eu mais amo na vida, né? O Kahneman ganhou o Nobel dele antes do livro, né? Antes do Rabo Devagar. Eu acho que, se não me engano, foi 2001. E ele era um psicólogo, ele ganhou o Nobel de Economia, o primeiro, né? Mas, dentre das várias coisas que ele estudou, o ganho do Nobel foi em relação a uma teoria que chama teoria do prospecto. E, basicamente, simplificando, o Kahneman conseguiu provar, com um método científico, que a dor da perda de X é maior do que a felicidade do ganho desses mesmos X em módulo, entendeu? Ou seja, perder é mais duro, mais doído, mais sofrido do que ganhar. Uma razão. E aí, quando eu chego e falo de eleição, eu falo, olha, eu acho que vai dar bom por causa disso, disso, disso. Aí quando a gente fala, pô, mas se der Lula, eu tô ferrado. Eu falo, não, você tá ferrado, mas. Eu falo, não, 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 não quero ver seu mas. Eu tô ferrado. Provavelmente vai ser ruim, mas. Não, não quero ver. Entendeu? Eu Uhum, perco o sim. cliente por causa da teoria do prospecto. Aí você fala, não, cara, eu aqui como gestor, eu tenho que ser frio, meditar aqui, né? Eu medito, inclusive. Ah, porque eu tenho que capturar as simetrias. E se eu me permitir cair na teoria do prospecto, eu tô ferrado, porque eu nunca vou pegar as simetrias gigantescas, como é o caso dessa eleição, né? Ah, então, é mais nesse aspecto que eu falo. Eu realmente acho que existe uma chance razoável do que o americano chama de regime shift, né? De uma mudança de regime. E aí, e se isso acontecer, não é que vai ser, além de ser um grande potencial de porrada, não é um ciclo pequeno, é um ciclo longo. E é curioso, porque isso já está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Salvo algumas exceções, tipo a cidade de Nova York, ou tipo o Canadá, que foi atrapalhado pelo Trump com aquela história de 51º estado. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E eu acho que tem um motivo para isso acontecer com o mundo inteiro, que é o seguinte: as pautas de esquerda, que antigamente encantavam muito e conversavam com a população, hoje conversam menos, né? Acho que a galera não está muito mais se importando com o que a esquerda começou a falar de 2015 para cá, e tem pautas específicas que até atrapalham, como, por exemplo, segurança pública, né? Então, por isso que isso não é uma coisa tipicamente brasileira, é uma coisa mais global, né? Você olha para Bolívia, você olha para o Chile mês que vem, você olha para a Argentina, e por aí vai. Então, é mais esse fenômeno que eu acho que acontece no mundo inteiro, não é brasileiro, que é sobre as pautas conversarem com o que a população quer, né? E o gringo, aí olhando, voltando um pouquinho, porque, assim, eu sou super cético, eu sou cético não, eu sou super pragmático nessas coisas. O que importa pra mim é se a bolsa vai subir ou vai cair, né? Eu sou gestor de recursos. E quando o gringo, e pro gringo lá, investidor também, né? E ele olha pro que aconteceu na Argentina e fala, caramba, foi uma porrada atômica, né? Porque vem de uma base muito ruim e uma mudança de regime gigantesca faz ser uma porrada atômica e tal. Mas tudo bem o gringo não pegar a Argentina, porque a Argentina não é nem mercado de fronteira, assim, a Argentina é zero dos Certo. índices. Vai pensar, beleza, não perdi e tal. Brasil não, cara, Brasil é relevante. Se o gringo pegar, ele vai ter que se explicar lá. Se ele não pegar, ele vai ter que se explicar no conselho dele lá ou pro cliente dele, entendeu? Então já tá todo mundo olhando. E ninguém está se posicionando ainda em relação a isso. Então ainda tem muito para capturar, se de fato a coisa caminhar para um caminho como a pesquisa da cultura mostra, entendeu? Eu acho, na minha opinião, que ainda está precificado no mercado algo como 60% de vitória da situação, entendeu? Então, e fora todas as potenciais coisas positivas que poderiam acontecer depois. Então, no tema eleição, eu não quero cravar nada aqui, porque Uhum. até março nem importa tanto, tá?
Mas o que importa é que, assim, faz muito pouco tempo que eu não vejo uma simetria tão grande. É isso, esse recado que eu quero passar. Então Só, são esses 7 pontos. só pegando um ponto do Position, essa semana tão ruim lá de debate de IA nos Estados Unidos, as quedas de bolsa globais e o Brasil continuar com esses 11 dias seguidos aí positivo, é um pouco essa linha do mercado tá leve aqui na tua visão? Total. É que esses são os movimentos de curto prazo, né? Que é mais difícil de prever. Mas eu fico aqui, né? A gente tem um Bloomberg aqui, então eu fico sempre olhando um pouco desse código de fluxo, até para ficar esperto com o que está acontecendo e tal. O fluxo de gringo nesses últimos dias está impressionante. Impressionante de compra. Ou seja, eu acho que tem total a ver com essa história de aqui tá parecendo que tá ficando caro. Eu nem concordo com essa história de bolha, mas eu concordo muito com a história que tá bem caro. E aí, enfim, o primeiro vai o smart money, né? Aquele cara mais rápido, né? Talvez vamos começar a diversificar, vamos jogar pelo mundo inteiro. Isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Essa alta da Bolsa Brasileira esse ano é muito curiosa. Todo mundo fala, pô, o Lula tá aí, a Bolsa tá no recorde histórico. Cara, a Bolsa em dólar brasileira tá andando menos que vários outros mercados emergentes, tá andando meio que na média. Então, assim, é totalmente um movimento global. Sendo que no ano passado a gente foi o que mais caiu, porque teve o pacote do Haddad no final lá que destruiu o mercado. Mas esse ano, só por reversão à média, a gente deveria estar andando mais. Então a gente está atrasado nessa alta. Então tem mais para subir só pelo motivo global, né? Putz, Rodrigo, eu acho muito que tem a ver esses dias. Pô, hoje tá subindo um pouquinho, se fechar em alta vai ser o 12º dia de alta seguida. Faz tempo que eu não vejo isso, se é que... Para o nosso ouvinte é bom fazer um exercício, bota o gráfico em dólar, né, obviamente, do Chile, México, Colômbia e Brasil. Você não vai acertar qual é qual, tá? O mais alto ali é a Colômbia, mas o Chile e o México ali, você não vai conseguir saber qual é qual. Você vai falar que o Lula ou a alternância de poder fez preço no Chile e no México, não faz sentido. É o gringo mesmo, né? E é o gringo, exatamente. Pegando um outro exercício, tu comentou se subir hoje é o 12º dia. Se não me falha a memória, a última vez que o Ibovespa subiu 12 dias seguidos foi em 1997. Então. Cara, eu não tava no mercado ainda. Eu também não tava. Hoje teria um recorde. Tava terminando tava no colégio lá, no primeiro turno ainda. Não, mas deixando bem claro que isso não significa que não é um excelente momento para entrar, não, tá? Tipo, a galera fala, pô, já subiu 12 dias seguidos, então não vou entrar. Não, assim, gente, se todos esses 7 pontos que eu tô falando aqui, e eu estou falando só de macro, hein, derem certo, esquece, não tem muito para subir. Então, cara, é curioso, né? Porque o Ibovespa bateu o all-time high, né? Nominal, que eu já disse que não quer dizer nada. O SMLL, que é muito mais representativo das empresas do Ibovespa, muito mais da Bolsa, que é muito mais representativo também que da economia brasileira, porque o Ibovespa é Vale, né? Vale, bancão. Né? O SMLL tem que subir ainda, sei lá quanto, uns 50% para voltar para o all-time high de 2022. Assim, é isso, tá muito, mas muito longe do all-time high nominal, entendeu? O valuation, então, esse daí tá longe. Então, assim, acreditem, gente, essa altinha que tá tendo esse ano aí não é nada, nada, nada. Pois é, né? Porque a gente falou aqui do macro, o índice o Ibovespa tá na máxima histórica, aí, poxa, teve esse ano aqui, o Utilities andou bastante, inclusive é uma questão que eu quero ver, né? Bolsa da Barata, tem muita simetria, e a gente vai falar aqui dos cases aqui, vocês estão enxergando de assimétricos, mas já que você mencionou aqui no início da qual a Eletrobras, máxima histórica aqui do Ibovespa está muito associado com a alta das utilities, tem que lembrar que também tá tudo deitado em cima da curva de juro real, né? A gente teve um rally relevante de algumas empresas dentro do Ibovespa, que são representativas dentro do Ibovespa, e a relação risco-retorno delas não necessariamente agora está tão assimétrica. Qual é a sua visão nisso? Eu estou falando especificamente de utilities porque eu acabei de ler o relatório do BTG, lá o Actual Risk Premium, né, o comprimido, eu acho que está 1 ponto alguma coisa. Né? Tá interessante. Vamos começar de utilities, que utilities é interessante. Eu ainda acho que está bem assimétrico para cima, sim, mas está menos mesmo. E o motivo, assim, menos. Vamos lá. Está extremamente assimétrico para cima, mas como subiu, está um pouco menos, mas ainda está extremamente atrativo, tá? Deixar bem claro isso. Está extremamente atrativo. Talvez a Eletrobras não, tá? Tá indo super bem, mas aí tem uma questão de preço de energia que é um pouco mais difícil de prever e tal. Mas o fato é o seguinte: o que eu percebi acontecendo este ano foi o seguinte, eu já estou otimista já tem um tempo, né? Conversando com meus amigos gestores, no mais para o primeiro semestre, eram poucos que estavam otimistas. Agora tem mais gente.
tem mais gente embarcando nesse call de juro para baixo, por aí vai. E aí, todo mundo fala assim, é muito engraçado. Eu vou contar uma anedota aqui. Há um mês e meio atrás, ou 2 meses atrás, no máximo, eu estava num almoço com outros gestores. A gente estava discutindo teses e tal. E, e, era o BTG que tinha organizado, então super próximo, o Sérgio lá, o Faganella, muito amigo, um abraço pra ele. E ele, pô, galera, vamos lá. Como é que vocês estão aí de cabeça? O Braga fala por último, porque o Braga todo mundo sabe que tá otimista. Então deixa ele por último, fala vocês. Eu falei, eu quero ouvir vocês. E aí todo mundo, não, mas eu também tô otimista, eu também tô, eu juro. Aí eu olhei e falei, pô, galera, é mesmo? Eu tava esperando que vocês iam estar mais pessimistas. Paga, deixa eu fazer uma pergunta pra galera. Vocês estão otimistas? Estamos. Vocês estão comprando, então? Estão comprados? Não, estamos comprando sim. O que que vocês estão comprando? Utilities e bancos. Né? Aí eu falei, cara, galera, vocês não estão otimistas, né? Tipo, eu sou da época que quando você. Tipo, o cara fica otimista pagando meu compra equatorial. Eu sou da época que quando você compra equatorial, você está pessimista, né? E eu acho que isso é um dos motivos que o Utilities foi tão bem esse ano. As pessoas começaram a falar, cara, é, tem uma assimetria bem grande, mas eu tô com medo. Então o que que eu compro? E todo mundo foi para o Utilities, entendeu? Por isso a alta, por isso que o Eco Utilities Premium fechou um pouco. Eu mesmo diminui um pouco o Utilities aqui no fundo, porque eu acho que já andou bastante por causa disso. Né? Então, mas mesmo assim, continua atrativo pra caramba. Quando eu vejo uma Equatorial IPCA mais 11 real, assim, eu falo, cara, na boa, essa empresa é muito. Ou até uma Sabesp privatizada, cheia de coisa para entregar. Eu diria que na média ainda dá para comprar, fazer uma carteira bem boa. Eu até montei um fundo em Core Valor Dividendos. Daqui a pouquinho sobe nas plataformas aí, já tá rodando fundo, mas ainda não tá nas plataformas, e a gente fala de novo, que é um fundo para capturar isso, capturar, pra galera no BTG já tá na plataforma, não tá na XP. Ah, e o fato é que você pega uma, uma carteirinha, pra galera que adora B, a NTNB a 7% de real, mesmo, eu não gosto, eu prefiro essa carteirinha do Core Valor Dividendos a algo como mais ou menos 11, 12% de real, né? Tipo, e pegando, captando todo esse benefício e agora que eu tenho essa história de tributação de dividendo, no caso do fundo não, né? Ele não paga, você difere o dividendo, então ainda tem essa vantagem. Então, até acho que andou mais que o resto, mesmo antes da B fechar, né? Muito nesse call de positioning, mas ainda é atrativo e utilities, tá? Porque a B nem fechou, na verdade, né? A B tá lá, né? É. É, E é um dos olhando de motivos que eu lá, acho que eleição não foi precificado. sim. Faz sentido ser precificado a eleição melhor com o NTNB a 7,30? Acho que não. Exatamente. E aí, quando a gente vai pro lado micro, o que que você tá vendo aqui de dentro da bolsa, que obviamente vai acabar acompanhando a carteira, né? De mais assimétrico e que você tá mais empolgado. Tem muita coisa, vamos lá. Tem empresas, porque a nossa carteira, por mais que eu esteja otimista, e eu acho que em comparação à média dos FIAs, dos outros fundos brasileiros, eu até estou um posicionamento talvez um pouco mais otimista, mas está longe de ser uma carteira extremamente agressiva. Eu acho que ainda tem espaço para eu agressivar mais, se eu quiser, porque é muito bottom-up, né? E aí a gente olha depois o que sobrou ali e tenta ver como é que é o nosso beta, tudo aquilo ali. Por exemplo, a nossa maior posição é uma que está até caindo um pouquinho agora e dando uma chance pra galera. É uma empresa que não tem nada a ver com macro, é execuçãozinha que é a Smart Fit. Ah, a Smart Fit, só pra vocês terem uma ideia, ela soltou o resultado agora, pois está caindo um pouquinho, porque sendo que o resultado foi em linha, foi bom, tá? Tipo, então, por isso que eu acho que talvez seja uma oportunidade aí pra galera. Mas porque o mercado é essa, né? Tipo, foi em linha, então cai. O que é ótimo pra gente que olha pro longo prazo, né? Das chances. Mas a Smart Fit tem mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, ela tem mais ou menos 2.000 academias. Dessas 2.000, 900 são no Brasil, então nem tem a ver com Lula, Bolsonaro, Tarcísio ou whatever. É execução, é abertura e tal. E ela é uma empresa que cresce mais ou menos uns 30% top line por alguns anos ainda e negocia 14 vezes lucro. Assim, é bizarramente barata para o compounding, né, para o crescimento que ela vai ter. Então essa é a nossa maior posição, totalmente independente em relação a tudo que a gente falou do ciclo macro. Mas tem outras que se beneficiariam mais. Por exemplo, a gente tem posições de varejo, a gente tem um pouco mais de varejo do que a média do mercado. A gente tem uma que está indo bem hoje, porque soltou um resultado maravilhoso, que é a Vivara. É uma empresa barata, num business ótimo, a gente gosta bastante. Mas a gente tem, por exemplo, Parezo, a gente tem outras de varejo que pouco a gente tem. Ainda nessa linha, a gente tem bastante Localiza, que é uma empresa ótima, dominância total no setor, porque para qualquer empresa que a gente olha, a coisa que a gente mais se preocupa é o ambiente competitivo. E, e, e
Por exemplo, teve uma empresa que a gente teve desde o começo do fundo, que a gente vendeu recentemente, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre, a gente adora, e a gente teve bastante tempo, a gente deixou de ter agora exatamente por causa do ambiente competitivo, né? Ela teve um ambiente competitivo muito favorável de quando a gente abriu o fundo até um ano e meio atrás, que era a Magazine Luiza indo mal, a Casa Bahia indo mal, a Amazon não fazendo muita coisa, e tudo aquilo, então ela surfou um caminho muito bom. Recentemente, o ambiente competitivo para ela piorou, a gente ficou um pouco mais cético, valuation alto, decidimos sair. Ah, já nessas outras, ela localiza, por exemplo, o ambiente competitivo só melhorou. Nos últimos, desde que ela fez o IPO até hoje, só melhora. Ela consegue pilotar o retorno, que é o ROIC spread dela, o retorno sobre o capital investido, né, tirando o custo de capital. Ela consegue pilotar para dela ser positivo em 7, 8 pontos percentuais, enquanto as outras um zero, né? Ela basicamente tem um grande competidor hoje que é Movida, e é bem menor que ela, bem mais alavancada que ela, não tem nem. Então, assim, a gente gosta muito. E essa é uma empresa que vai se beneficiar muito, muito da queda de juros, né? Então, a gente gosta. E por aí vai. Então, eu falei um pouco das mais agressivas. A gente vendeu e recomprou agora o Açaí, que é um outro exemplo de um business bem estável, né? Varejo alimentar, né? Só que é uma empresa que está alavancada e que gera muito caixa. Então, o mercado estava super preocupado com ela. Quando a gente fez a conta do caixa que ela gerava, pô, acho que dá para comprar. A gente tem utilities, né? Só para voltar no tema de utilities, a gente tem a Equatorial, a gente tem Sabesp, a gente tem Energisa, tem bastante Copel que a gente gosta. A gente, infelizmente, saiu de Eletrobras, que está voando, que a gente ficou um pouco com medo dessa história toda de preço de energia. Mas de fato eles estão indo super bem, é impressionante. Acho que mais. A gente gosta muito de Alus, que é um shopping, né? Sim. Que eu acho que tem bastante coisa para fazer ali. A empresa está indo super bem. Acho que dá para cortar custo. Acho que tem bastante coisa micro para fazer na empresa. E é isso. Aí os outros são um pouco menores e tal. Um pouco de Apivida, um pouco de Minerva, um pouco de coisas por ali. Mas o fato é isso. A gente ainda tem. E a gente tem até PRIO, PetroRio, né? Que até é uma commodity dolarizada, né? Que na Sim. teoria vai contra tudo isso que eu tô falando, mas o micro dela é muito bom de crescimento e geração de caixa. Então, assim, se um dia eu acordar aqui e falar, pô, galera, vai dar bom, a visibilidade para o ano que vem tá muito melhor e tudo aquilo ali, eu acho que tem espaço para pegar teses que a gente gosta, que são mais alavancadas ao ciclo e aumentar elas. Então, tô guardando aqui um pouco de pólvora. Como você falou, né, a questão do doméstico e do político, né, a gente está surfando no global, né, vai entrar lá para março, né, então eu acho que é Exato. imprudente você não ter uma reservinha ali para poder chegar no dia D lá. A gente vai ter, as cartas na mesa vão estar lá, primeira semana de abril, no mais tardar, né, e aí vai ser definitivo. Acho que o recado importante de tudo que você comentou aqui é que realmente não dá para ficar de fora até lá. Você pode Exato. perder. Aliás, já perdeu, né? Se você tá de fora, você já Já perdeu perdeu. uma boa parte, você pode continuar perdendo mais. Claro que a gente não tá É cravando isso. aqui que até março o preço vai estar maior do que está hoje, mas sempre uma relação de assimetria risco-retorno, né. Eu digo, É isso. você quer fazer mais alguma pergunta para a gente chegar aqui nas conclusões? Fazer só uma conexão. Lá no início a gente estava falando dos principais processos e mudanças que tu implementou na Asset, novos processos, o uso de IA. Se tu puder pegar uma dessas teses micro que a gente está falando e quem sabe contar um exemplo de como algum processo novo ou um uso de IA ali, ou tal, não domínio, mas controle dos viés comportamentais impactou em alguma dessas teses aqui de análise, acho que ficaria uma conexão prática bem interessante para quem está Legal. nos escutando. Tem várias histórias, tem história todo dia, tá? De coisas pra contar. E eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o que eu falo, porque, obviamente, tem bastante coisa proprietária legal acontecendo aqui. Mas, pô, tem vários exemplos, assim. ah, Exemplos bem do dia a dia aqui, né? Eu falei que Smart Fit é basicamente monitorar a evolução, né? A execução da empresa. A gente monitora todo dia. Porque eles têm academia no mundo inteiro, né? A gente monitora todo dia como eles estão entregando, a gente sabe qual que é a promessa deles, então a gente monitora sempre, todos os dias, se está indo certinho em relação ao que eles esperam usando tecnologia. Aí outro dia pingou aqui, ó, ele abriu a segunda academia em Marrocos. Ligamos lá na empresa, abriram a segunda, hein? Eles contaram, não, lá a gente está testando, a gente não está testando um país, a gente está testando uma religião. Falei, pô, legal, curioso, que vocês conseguirem for bem ali, se eles conseguirem ir bem lá, imagina o mercado potencial que eles passam a ter, né?
Então esse é um exemplo, a gente fica monitorando na tecnologia, mas tem vários outros. Tem uma história engraçada de AI, assim. A gente foi lá e ensinou tudo no nosso agentinho aqui e tal, com todas as nossas notas internas, tudo aquilo ali. E aí um dia, tem uns 3 meses, ah, era uma conferência, então tava lá, meu time inteiro, eu também tava, todo mundo lá, tendo reunião com várias empresas, e eu olho para minha agenda, minha próxima reunião era com a Eletrobras, que é uma empresa complexa, né? É difícil, né? Eu, 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 como generalista, eu acho que tem setores que eu navego super bem, vou saber perguntar, eu sou da área de programação, e setores que eu dependo mais do analista, e o setor elétrico é um deles, porque é muito, muito, muito complexo. Aí eu olho para minha agenda e eu tava sozinho na reunião com o CFO. Ah, cadê a Adélia, minha analista? Não, pô, ferrou, né? Porque uma hora com a Equatorial, pro CFO da Equatorial aqui, sem a Adélia, pra mim é complicado. Liguei pra ela, falei, Adélia, cadê você? Falei, não, minha reunião já foi de manhã. Cara, o City separou nós dois na reunião, deu dois slots diferentes. Falei, caralho, desculpa o termo técnico aqui, eu vou ter uma hora com o CFO. Aí eu entrei no nosso agente, e falei, primeiro me dá um resumo das últimas notas todas pra eu dar uma atualizadinha aqui, beleza? E falei, deixa eu fazer um teste. Eu perguntei, falei, pô, considerando as nossas notas internas aqui, quais perguntas você faria para o management da companhia? E, cara, o negócio cuspiu perguntas super inteligentes, super certinhas, super boas, em relação ao que está acontecendo, perguntas bem técnicas, específicas, não genéricas. Eu olhei para aquilo e falei, que isso? Eu fiquei uma hora com o CFO, o cara achou que eu estava mega preparado para a reunião e foi a AI que me preparou 15 minutos antes. Foi maravilhoso. Então esse é um exemplo também bem anedótico. Mas tem tudo, cara. Eu fico aqui o dia inteiro com ele aberto e conversando, discutindo e tal, e qualquer coisa que eu preciso lembrar, eu não preciso perguntar. Eu vou, olha, outro dia eu estava falando de baixa renda sobre a Cerela, com a analista, eu não lembrava qual que era o percentual da receita que era baixa renda. A analista contando, eu perguntei, qual que é a percentual de baixa renda? Falou, 30%. Esse tipo de coisa. Então, para minha visão generalista, é ótimo. Mas eu quero chegar num nível mais avançado que isso. Eu quero chegar no nível de fazer conta, no nível de simular cenário e tal, e que a gente. Isso ainda está um pouco mais difícil, mas a gente vai chegar lá. Então, esses são exemplos. E dados aí tem um monte, tá? A gente já conseguiu prever um M&A usando dado, que eu não posso contar, mas a gente percebeu ah, movimentações estranhas de uma marca dentro de uma varejista, e aí começou a vender pra caramba. Quando a gente foi ver, coisa esquisita, 15 dias depois, a varejista comprou essa marca. Pra caramba, olha. Então a gente conseguiu pegar isso. Ah, Teve várias posições que a gente mudou, porque de fato a gente conseguiu antecipar mudanças de preço do produto, né? Coisa assim. Putz, tem bastante coisa, cara. Eu sei que assim, não é que a gente quer. Eu brinco que até em commodity a gente tá fazendo algumas coisas pô, ter edge em commodity em relação ao chinês lá é dificílimo, né? Mas, pô, eu não preciso ter o edge em relação ao chinês, eu preciso ter o edge em relação às outras assets brasileiras, aquilo. É isso, é meio que tentar criar inteligência, tentar criar. Porque aí volta para a história da diferença comportamentais. De novo, tudo tem um ciclo, né? Ah, o Kahneman tem um conceito que é super simples, mas dificílimo de implementar, que é um conceito chamado Visiat, né? O que é o Visiat? What you see is all there is, Visiat. Assim, o que você está vendo, o que você consegue ver é tudo que existe, né? O que ele quer dizer com isso? É até meio bobo o conceito, mas é super simples. Qualquer decisão que você tomar na sua vida, casar, comprar uma bicicleta, montar uma asset, fundir dois family office, sei lá, qualquer decisão que você toma na sua vida, você toma baseado no que você está vendo, né? Eu brinco, se você está aqui na Faria Lima dirigindo, você quer virar para a direita na rua, você toma uma decisão baseada no que você está vendo. O farol tá verde, não tem ninguém vindo, tem uma rua, tem um acelerador, freio, volante e virei, né? Ah, Todo esse uso de tecnologia, todo esse negócio de dados, tudo que eu falei aqui nas últimas uma hora que a gente está conversando, tudo isso tem a ver com tentar, aí não existe esse termo, eu que inventei, aumentar o visiate, né? Aumentar o que a gente está vendo. E com isso tentar tomar uma decisão melhor. É tão simples quanto isso. Perfeito. E tá divertido. Respondeu muito bem. Show. Braga, a gente está caminhando aqui para o finalzinho. Queria agradecer, obviamente, a presença, a oportunidade que você deu aqui de ouvir você. E para finalizar, né, que a Anchor ela tem fundo nas principais plataformas, né, XP, BTG, assim por diante. São quais fundos que o pessoal tem oportunidade de investir aí e as estratégias deles Ó, especificamente?
Então, vamos lá, é super rápido, super simples, porque a gente é uma casa de bolsa, né? Eu gosto de bolsa, Uhum. meu dinheiro tá todo aqui em bolsa, eu acredito nisso bastante. Mas eu brinco com a turma que não precisa fazer o que eu faço, tá? Que, na verdade, o que a gente quer ser aqui é a melhor sorveteria da cidade, né? Eu acho que ninguém tem que comer sorvete o dia inteiro. Mas um sorvetinho depois do almoço é legal. Então, eu quero que seja isso, né? Eu quero que dentro do portfólio do cliente, ele tenha lá a renda fixa dele, ele tenha investimento lá fora dele, ele tenha tudo isso, e tem que ter uma parcela de Bolsa Brasil, porque tem que ter, porque é bom, né? De fato, é importante. E eu quero ser uma parte disso aqui para o cliente. E aí, eu ofereço para ele níveis de risco diferentes, que é basicamente um fundo de ações puro, mas esse fundo de ações puro que é o FIA, ele tende a ser mais para institucionais, porque eu tenho o long bias, que é exatamente a mesma carteira, só que com mais liberdade, que eu posso fazer hedges, pares e tal, que a gente faz aqui, e que nos últimos anos, tanto na Encore quanto na XP, a gente conseguiu agregar mais valor com essa liberdade no long bias do que no long only. Então, para os que não têm essa limitação como os institucionais, eu mesmo tenho mais dinheiro meu no Encore long bias, que é o fundo que a gente tem mais liberdade da casa, que a gente faz hedge, a gente faz pares, além de ter a carteira principal, que é 95% do nosso trabalho. E aí, a gente tem mais dois fundos que são bem novidades, tá? Um é, como eu falei, o Valor Dividendos, que entrou agora na plataforma do BTG e deve entrar na XP daqui a alguns dias, que é uma carteirinha mais defensiva de ações compradas, que são essas mais, eu brinco, mais parecidas com uma NTNB, né? Que você consegue fazer conta de TIR, que são empresas resilientes, previsíveis e defensivas. E que no Brasil são as grandes compounders, são as grandes. Então, acho que essa aqui, se a bolsa der uma porta de uma vez, ela não vai subir tanto, mas ao longo de um tempo ela vai ser muito bom. E se cair bastante, também ela defende bem. E a gente montou um fundo novo que eu nem falo em primeira mão, tá? Que eu não costumo falar sobre ele, que eu montei a princípio para vender para estrangeiro. Mas está indo super bem, então talvez eu vou colocar na plataforma, que também é igual ao Long Bias, é o mesmo produto, de novo, tudo é a mesma base. Inclusive esse produto agora, ele me dá zero trabalho, porque eu faço a gestão do Long Bias, e nesse produto a gente só adiciona uma carteira, que é um long short. Qual que é a teoria? O long bias tem beta, né? Se a bolsa cair, ele provavelmente cai, eu vou tentar cair menos, né? E se a bolsa subir, provavelmente ele sobe, eu vou tentar subir mais, né? Essa é a minha vida aqui. No long short, por demanda de estrangeiro, que às vezes o cara fala assim, poxa, Braga, eu adoro você, adoro a Encore, eu gosto da capacidade de você gerar alfa, mas eu não quero estar exposto ao Brasil, né? Ao beta Brasil, se está subindo ou se está caindo. Aí eu falei, não, então vamos montar um produto aqui, deixar rodando, e porque a história foi que literalmente em janeiro vieram estrangeiros aqui, e eu falei, pô, há pessoas que eu converso, que eu sou próximo, falei, pô, vem aqui na Encore, né? Ele falou, não, pô, hoje eu tô só procurando long short e vocês não têm. Eu falei, não, mas eu faço, é fácil fazer. Não, então faz aí e roda. Eu fiz. Que é basicamente igualzinho um long Uhum. bias, os mesmos books, um pouco menores, e a gente faz um book a mais short para zerar o beta da carteira longa. Só isso. E Sim. aí você fica com um fundo neutro, e que se nossa carteira for melhor do que a parte short, ele vai bem. E esse fundo, eu não posso falar a performance que ainda não fez 6 meses, mas está indo super bem. Assim que fizer 6 meses, a gente provavelmente vai colocar na Uhum. plataforma. Ou seja, você pega o alfa da casa sem o risco bolsa. Então, essa carteira é essa. É um fundo long bias, total liberdade, que é o que eu mais tenho no meu próprio dinheiro. Um mais defensivo, que é o valor de dividendos. E o que não tem beta, que é o long short. Show de bola. Braga, muito obrigado aqui pela presença, tá? Espero Uma vê-lo honra. novamente. Se você vier visitar a Vitória, até para uma caixa já veio, tá? Então, você tá devendo a gente aqui uma visita. Essa É, é uma honra. é, obviamente, muito bem-vindo. Queria agradecer também ao nosso telespectador aqui pela audiência e espero que tenham gostado aqui do conteúdo. Também, Rodrigo, muito obrigado. Considerações finais? Agradecer, Dirceu, pela oportunidade de estar aqui também. E agradecer novamente, Braga, por ter aceitado nosso convite. Sempre um prazer conversar contigo. E espero que boa parte desse otimismo aqui que a gente transmitiu nesse episódio se concretize nos próximos meses. Não sei. Tomara. É aquela coisa, a gente não sabe se vai, né? Mas a gente trabalha com probabilidades e expectativas de retorno. E a coisa tá simétrica, né? É. Como o Braga bem E explicou. se você pensar em 3 anos, aí a chance de ir aumenta muito. É, Entendeu? Você vai é, pegar um ciclo gigantesco de corte de juros aí, bom. eu Não, acho que não só no ninguém. Brasil, como no mundo inteiro. Assim, tudo bem que 4 anos é muito tempo, né? Mas eu acho que ninguém discorda que no final das contas, a alternância de poder é muito positivo para a Bolsa, né? Eu acho que também ninguém discorda que se o Lula for reeleito, é os últimos 4 anos, né? E para quem tem um pouquinho mais de tempo, a explosão ela virá, né? Em algum momento. É isso. Não, e de novo, assim, o que importa muito é juro no mundo inteiro. E hoje, 80% dos bancos centrais globais estão cortando juro. Não é uma coisa só brasileira que vai começar, os Estados Unidos está cortando juro, é o mundo inteiro. Então, é um ciclo bom.
de qualquer forma. Esse ciclo pode ser maravilhoso ou ter seus percalços, mas o vento está a favor. Pegando aí quem quer correr risco, mas não quer correr risco de bolsa, está acostumado com a renda fixa também, né? Eu falei das utilities ali porque o Actuaries Premium tá baixo. Não quer dizer que as utilities estejam caras. É porque também a NTNB tá muito barata também, né? No final das contas. Então, quem quer Exatamente. levar uma durationzinha aqui mais controlada, também tem como correr risco, um potencial menor de retorno, obviamente, mas dentro ali da renda fixa brasileira. Bom, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.